ah, com relação ao exercício 4 da semana 2. É isso, Ana, que você tinha me perguntado? Era da semana 2, exercício 4, que eu passei para vocês a gravação da resolução. E, na verdade, a, a, a resolução que está valendo é a do PDF da lousa, tá? Foi isso que eu quis dizer lá. Porque a que está gravada no vídeo, eu me enganei. Cometi um engano lá. E a que está valendo é a do PDF. Tá? É aquela resolução do PDF. A do vídeo não está valendo. Então, até aqui está. Deixa eu ver. Isso mesmo. Tá? Beleza. Tá bom. Qualquer outra dúvida, fala aí comigo, tá? Bom, é o seguinte, hoje nós vamos fazer a atividade da semana 3, né? Novos conceitos, como homomorfismo, isomorfismo, coisas do tipo, tá? E como sempre eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar as definições e vou, na sequência, fazer os exercícios, ok? Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre uma coisa chamada homomorfismo de anéis. Homomorfismos, homomorfismo de anéis, ok? Claro que o que eu procuro fazer aqui, como para caber nas 2 horas de aula, eu procuro ir logo na definição da coisa, tá certo? Há muito o que demonstrar e coisas e tal, mas infelizmente não cabe na nossa aula. Então isso está na página 90 do livro texto, na página, quando eu digo, é do PDF, do leitor do PDF. Ok? Um minutinho. Então vamos lembrar, o que é um anel, né, pessoal? A gente viu que anel é um conjunto de números, ok? Que guarda algumas propriedades e que, por respeitar essas propriedades que nós já vimos, são 9, se eu não me engano, esse conjunto pode ser chamado de anel. Essas propriedades estão sempre relacionadas com as operações que são definidas para esses conjuntos que podem ser chamados de anéis, ok? A gente fala que existe um homomorfismo de anéis quando acontece o seguinte, vamos lá. Essa é a definição lá do livro texto. Ponto 11. São dados 2 anéis que eu vou distinguir, né? Vou fazer diferente um do outro, no seguinte sentido. Um anel que a gente vai chamar de A1, já coloca o número aí, munido de uma adição. Nem sempre essa adição é a adição convencional, né? Que a gente trabalha, munido de um produto e que ele tenha o zero dele, o zero do anel, tá? Lembra que o zero do anel não é necessariamente o número zero. O zero do anel é o zero para adição, é alguém que desse conjunto A aí na adição seja neutro, tá? Tudo bem? Então, eu vou chamar esse anel aí de anel 1. Anel 1.
Anel 1. E esse aqui é o zero do anel 1, tá ok? É o elemento neutro do anel 1. Ok? E seja a outra coisa. Eu vou... Deixa eu fazer direitinho isso. Esse é o zero do anel 1. Beleza. E seja um segundo anel, seja um segundo conjunto que também respeite as condições para ser chamado de anel, tá? E um anel 2. Então esse anel 2 vou chamar de A2. Ele tem a adição dele. A adição dele, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Para diferenciar da adição do primeiro anel, eu vou dizer que a adição dele pode ser outra, viu? Vou chamar de sinal de mais com a bolinha. Eu vou chamar o produto dele do sinal de estrela, asterisco, com bolinha. Veja bem, adição para o anel nem sempre é a adição convencional de 0,2. Muito bem, temos dois anéis. Então, dados dois anéis, que é um homomorfismo, pessoal, vírgula. Um homomorfismo, um homomorfismo do anel A1 para o anel, ou no anel A2, é uma função então, um homomorfismo do anel A1 para o anel A2 é uma função f que tem domínio em A1 e contra domínio em A2. Eu vou fazer aqui a mão. Então, lembrando um pouquinho de teoria de funções, tá ok? Então, homomorfismo é uma função que vai relacionar os dois anéis, tá certo? Mas essa função vai ser chamada homomorfismo se ela respeitar duas condições, tá certo? Duas condições. Ou seja, tal que para quaisquer e B A e B pertencentes a A1, temos dois pontos. Primeira condição. Para essa função ser chamada de homomorfismo, ela tem que respeitar a seguinte condição. Primeiro, que a função f aplicada na soma de A com B, ou na adição de A com B, perceba que essa adição é a adição do
ela tem que ser igual ao resultado da função f em A somado com o resultado da função f em B mais essa soma, a do anel 2. É isso que é importante vocês perceberem. Ó. Então, os exercícios, eles vão deixar claro o que é a soma do anel B e o que é a soma do anel A, por exemplo. Tá? E ainda, a segunda condição, que a função aplicada no produto A por B, esse produto, o produto do primeiro anel, ok? Tem que ser igual ao produto das funções aplicadas em A e B, mas com o produto do segundo anel. Pode acontecer dessas operações serem as mesmas nos dois anéis? Pode, mas não é regra. Tá? Então, quando lá no primeiro exercício o seu professor pede para você verificar, vocês têm que testar essas duas condições. Se essas duas condições forem satisfeitas, ou seja, a função aplicada em A mais B é aplicada em A mais a função aplicada em B, sendo que esse segundo mais é do segundo anel, e que a função do produto de A por B, o produto de A por B no primeiro anel, seja igual à função em A, produto com a função em B, com o produto do segundo anel. Tá? Se essas duas coisas acontecerem, nós teremos um homomorfismo entre anéis. Então vamos ver agora o exercício 1. Então verifique se cada uma das funções abaixo é um homomorfismo de anéis. Ok. Então o que nós vamos ter que fazer? Ele fala, ele tem que definir quem são os anéis. Ele define, ele fala assim, ó, o anel A1, então estou na primeira questão, tem A. Legal? Vamos lá? Então tá, gravando já? Então a ideia é a gente verificar se a função, uma vez já sabendo o que é um homomorfismo, né? Verificar se a função cujo domínio é o conjunto que é o produto cartesiano dos inteiros pelos inteiros e o contradomínio é o conjunto dos inteiros, a função definida por f de xy igual a x menos y, verificar se essa função é um homomorfismo a partir das definições de adição no conjunto do Z, produto cartesiano Z, que seria a soma de pares ordenados xy com pares ordenados AB, dessa forma que nós temos aqui, ou seja, a nova abscissa é x mais A e a nova ordenada é y mais B, tá ok? E o produto, nesse conjunto Z, produto cartesiano Z, seria o produto dos pares ordenados, cujo resultado seria, para a nova abscissa, o produto das abscissas, e para a nova ordenada, o produto das ordenadas. Muito bem. O primeiro teste é verificar o resultado da soma, ou melhor, da função aplicada na soma de dois elementos do produto cartesiano Z por Z. Então, sejam esses elementos o elemento A maiúsculo aqui, de coordenadas xa, ya, e B maiúsculo de coordenadas xb, yb. A soma desses dois elementos, ou seja, do par ordenado xa, ya com o par ordenado xb, yb, dá o outro par ordenado xa mais xb e ya mais yb. Quando aplicado, né, esse par ordenado, esse novo par ordenado, quando aplicado na função f,
nos dá como resultado a diferença, né, da abscissa pela ordenada. Só que a abscissa da soma A com B é XA mais XB. E a ordenada é YA mais YB. Então, essa diferença vai nos dar XA mais XB menos YA menos YB. E a gente faz a distributiva do sinal e conclui que a função aplicada na soma de A com B é XA menos YA mais XB menos YB. A gente guarda esse resultado e vai verificar agora qual o resultado da função f aplicada em A somada com a função f aplicada em B. A função f aplicada em A, ela nos dá como resultado XA menos YA. E a função f aplicada em B nos dá como resultado XB menos YB. Quando a gente faz a soma desses dois resultados, nós encontramos exatamente o mesmo resultado quando a função é aplicada em A mais B, ou seja, XA menos YA mais XB menos YB, ok? Então, a primeira condição para ser um homomorfismo está satisfeita. A segunda é verificar se a função aplicada no produto de dois elementos do domínio dessa função é igual ao produto das funções aplicadas independentemente em A e em B. Bom, o produto ele é definido lá no começo do exercício, para esse item, como o produto das abscissas, formando a nova abscissa, e o produto das ordenadas, formando a nova ordenada. Então, essa é a nova abscissa, essa é a nova ordenada. Muito bem. F aplicado no resultado desse produto, pela definição de F, será a diferença da nova abscissa, ou seja, XA vezes XB, menos a nova ordenada YA vezes YB, e guardamos esse resultado, tá ok? Agora a gente faz o produto da função f aplicada no par ordenado A e f aplicada no par ordenado B. Quando a gente faz esse produto, a gente faz uma distributiva, então, para f de A, que é XA menos YA, que multiplica f de B, que é XB menos YB. Nessa distributiva, nós vamos ter XA vezes XB, está aqui. Depois, XA vezes menos YB, que está aqui. Depois nós vamos ter YA vezes XB negativo, né? E daí esse menos XB vezes YA. E depois nós vamos ter YA vezes YB, combinando os sinais de menos, dá mais YA e YB. E a gente verifica, então, que o resultado de f de A vezes f de B é diferente do resultado de f de A vezes B. Dessa forma, a gente conclui que f não é um homomorfismo. Faltou o E aqui. Eu já corrijo agora. Não é um homomorfismo. Ok. Para verificar o item B, nós temos que admitir que a função é f de x, ou seja, ela pega um número inteiro, né? Ela tem como domínio o número dos inteiros, o conjunto dos números inteiros, e contra domínio o conjunto dos pares ordenados de números inteiros. E a função que faz essa conexão, ela é f de x igual a x, x, ou seja, um par ordenado xx. Bom, mais uma vez nós temos que verificar as duas condições, né? Primeiro a gente faz a soma de x com y, aplica a função na soma, ou seja, a f desse número x mais y será um par ordenado x mais y, x mais y. Daí aplicamos a função separadamente em x e em y.
que vai dar para a gente o par ordenado xx e yy, e somamos esse resultado. O que nos dará exatamente a mesma coisa que tínhamos obtido aqui em f de x mais y. Ou seja, o f de x mais y é igual a f de x mais o f de y. Então, a primeira condição está satisfeita. Vamos verificar a segunda condição, que é verificar se a função aplicada no produto de x por y é igual ao produto da função aplicada independentemente em x e em y. Bom, a f aplicada no produto x vezes y nos dá o par ordenado x vezes y, x vezes y. Por sua vez, a função f de x nos dá como resultado o par ordenado xx. E a f de y, o par ordenado y. E que, seguindo a definição do produto de pares ordenados, lá no começo do exercício, a gente tem que o produto dos pares ordenados x, x e y, y. Esse produto nos dá o par ordenado x vezes y, x vezes y, que é exatamente igual ao resultado obtido aqui para f de x vezes y. Conclusão, f de x vezes y é igual a f de x vezes f de y. Portanto, lá em cima agora, subindo, nós temos que f é um homomorfismo. Ok? O item C, temos que fazer a seguinte observação. Vai aparecer aí o conjunto dos Z dos inteiros que são congruentes módulo 4. Estou dando um exemplo aqui. Na verdade, congruentes módulo N. Tá certo? Aí, o exemplo particular que eu dou, o caso particular, é que, por exemplo, o conjunto Z4 ele é composto por 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 0 barra são todos os números cuja divisão por 4 dá resto 0, 1 barra são todos os números cuja divisão por 4 dão resto 1, o 2 barra são todos os números cuja divisão por 4 dão resto 2, e o 3 barra são todos os números cuja divisão por 4 nos dão resto 3. Ok? Analogamente, o Zn seria todos os números cujo resto da divisão por n nos dão resto 0, 1, 2, 3 e resto n menos 1 sucessivamente. Ok? Esse assunto está no livro texto na página 32, para dar uma olhada novamente. Com isso colocado, a gente vai verificar se a função com domínio nos inteiros e contradomínio no conjunto Zn, definida por f de x igual a x barra, se ela é um homomorfismo ou não. Então, primeiro a gente aplica a função na soma de dois elementos de z, tá certo? X mais y, faço a função em x mais y, e aí, pela definição da função, ela me devolve x mais y barra. Acontece que os números barra eles têm a seguinte propriedade. A soma de dois números barra, ou seja, f de x me dá x barra, f de y me dá y barra. A soma de dois números com barra me dá a barra aplicada à soma desses dois números. Conclusão, f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Então, a primeira condição está satisfeita. A segunda é verificar se no produto de x vezes y, ou seja, a função aplicada no produto de x vezes y, isso nos dá f de x vezes f de y igual a f de xy. Primeiro, então, eu vou fazer f de xy, que dá xy barra. E depois eu faço f de x vezes f de y, que me dá x barra vezes y barra.
que, usando uma propriedade dos números barra novamente, isso pode ser escrito como x vezes y sobre uma única barra. Conclusão, f de xy é igual a f de x vezes f de y, que nos leva a concluir que f é um homomorfismo. É um anel qualquer com o zero do anel de A pertencente a ele. Ele tem o zero na adição. Ok? Ou seja, esse A, observação, tá bom? Isso faz parte da resolução. Esse A seria um anel com adição, produto, e ele tem o zero da adição. Tá? Ele tem o zero da adição. Muito bem. Quem é a função? A função é essa aqui. A função, ela vai pegar esse elemento do anel A e vai nos devolver uma matriz quadrada, onde esse número A aparece aqui, aqui é zero, e esse número A aparece aqui negativo. É isso que a função faz. Tá? Muito bem. Vamos verificar se essa função é um homomorfismo. Só verificamos então se as duas condições para homomorfismo são satisfeitas. Quais são elas? Que o f de A mais B é igual a f de A mais f de B, que o f de A vezes B é o f de A vezes o f de B. Se essas duas condições forem satisfeitas, essa função é um homomorfismo, tá ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar dois elementos do anel A, que eu vou chamar de A e B, fiz a soma deles, usando a adição do anel. Agora eu vou aplicar na função, e a função vai pegar esse resultado A mais B e vai construir uma matriz, onde aqui vai A mais B, aqui vai 0, aqui vai 0, e aqui vai menos A mais B. Muito bem, essa é a matriz f de A mais B. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver o que acontece quando a gente soma f de A com f de B e verificar se o resultado é exatamente o que nós acabamos de encontrar. Então, vamos lá. Quem é f de A? É A, 0, 0, menos A. Quem é o f de B? É B, 0, 0 novamente, menos B. Como é que a gente soma matrizes? A gente soma matrizes elemento por elemento de mesma posição. Nós vimos isso em álgebra linear. Certo? Então isso aqui vai dar o seguinte para a gente. A mais B aqui, 0, 0, e aqui menos A, mais menos B. Vou só reescrever esse resultado aqui. É A mais B, 0, 0 novamente. Isso aqui vai ser menos A, menos B. Só mais um passo aqui e a gente chega no resultado final de f de A mais f de B.
que é igual ao f de A mais B, né? Certo? É o mesmo resultado, ou seja, A, 0, 0. Desculpa, aqui é A mais B. Tá difícil aí, Valdemir? E aqui é menos A mais B. Perceba que é igual a f de A mais B, né? Tá? Perfeito. Então fica assim, ó. Concluímos que o f de A mais B é igual a f de A mais f de B. Ok, a primeira está satisfeita, tem que ver a segunda. A segunda é verificar se, quando a gente faz A vezes B, né? Ou seja, A vezes B, e aí fazemos f de A vezes B, que é a matriz A vezes B, 0 e menos A vezes B, se isso tem o mesmo resultado que f de A vezes f de B. Vamos ver. Tá? Aqui é 0, professor. Então, o que seria f de A vezes f de B? Pessoal, f de A vezes f de B vai ser o produto de duas matrizes. Ou seja, vai ser a matriz A 0, 0, menos A, com a matriz B 0, 0, menos B. E aí vamos relembrar o produto de matrizes, tá ok? O produto de matrizes ele é feito linha por coluna. A gente vai combinar essa linha com as duas colunas, tá certo? E computar o resultado em uma outra matriz, porque o produto de duas matrizes é uma matriz. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Linha por coluna. Quando a gente faz linha por coluna, pessoal, a gente faz o primeiro da linha vezes o primeiro da coluna, né? Então vai ficar A vezes B, mais o segundo da linha vezes o segundo da coluna. Ok. Pega a mesma linha, multiplica pela segunda coluna, né? Combina com a segunda coluna. Provavelmente não, Juliana. Vou me prolongar um pouco aí. Os exercícios são grandes, né? Isso aqui vai dar A vezes 0 mais menos B vezes 0. Vai dar 0.
Ok. Depois, segunda linha, repetimos o procedimento para todas as colunas. Ok? Agora, segunda linha. Então, vamos ter lá 0 vezes B mais menos A vezes 0. Que vai dar 0. Depois vamos ter 0 vezes 0 mais menos A vezes menos B. Ok. O que dá esse negócio? Dá uma matriz. Mas dessa matriz aqui, ó. A vezes B para essa posição. Oi, fala, Rogério. Repete que, peraí, deixa eu aumentar meu volume aqui que tá falhando. Pode falar de novo. 0 vezes 0. Ó, segunda linha com segunda coluna. É isso? É o, é o primeiro da linha vezes o primeiro da coluna. 0 vezes 0. E o segundo da linha vezes o segundo da coluna. Já, legal. Tranquilo. Então, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. Só que aqui vai dar A vezes B, pessoal, por causa da regra de sinal. E aí concluímos que isso aqui não é um isomorfismo. Isomorfismo não. Já vamos falar de isomorfismo. Não é um homomorfismo. Porque justamente a segunda condição não é satisfeita. F de A vezes B é diferente de F de A vezes F de B. Pode comparar os dois resultados e você verá. Então, não é homomorfismo. Não é um homomorfismo. Porque a segunda condição não foi satisfeita. Tá? Ficou feio isso, eu vou escrever. Digita. Então, não é um homomorfismo. Então, como eu já tinha falado, né, lá atrás, sobre como seria essa disciplina, que ela seria cheia dos prove que, mostra que. É isso mesmo, é o que a gente está confirmando aí, tá? Pessoal, antes que eu vá para o segundo exercício, vocês entenderam? Tá. Seguinte, para fazer o segundo, nós temos que definir o que é um anel. Perdão, o núcleo de um anel. Tá? Então, eu estou falando da definição 3.12, é a de um núcleo, um anel. Está na página
91 do PDF, do leitor de PDF. Ok? Antes que eu comece, todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Antes que eu fale o que é um núcleo. Tá ok. Então vamos lá. Ó. Seja f uma função de um anel para o outro, ou seja, um anel de um anel 1 para um anel 2. Ah, legal, Maia. Joia. Então, anel 1 para o anel 2, certo? Então, seja essa função, seja ela um homomorfismo. Ou seja, que satisfaça aquelas condições que a gente testou agora no exercício 1, certo? De anéis, vírgula, chamamos de núcleo de F ao conjunto que a gente vai chamar de N de F, que é formado por todos os elementos do domínio ao que o resultado da função para esse elemento seja o 0 do A2, né? Do 0,2. Tá? Ou seja, eu vou pegar todos os caras, todos os valores do A1, vão fazer a minha função ter resultado 0, e eles formam o conjunto chamado de núcleo desse homomorfismo, ou dessa função. Tá? Ok. Aí tem um teorema. Ou melhor, uma proposição. Proposição que está lá na página, ainda na página 91. É a proposição 3.5. 3.5. O que ela diz? Ela diz o seguinte. Eu estou resumindo ela, tá, pessoal? Porque ela tem muitas coisas aí. O que interessa para a gente, para esse exercício, é o seguinte. É a propriedade aí, a proposição relativa ao item 4 dela. Eu estou resumindo aqui, ó. Proposição 3.5, item 4, romaninho minúsculo. Então, dizemos que um homomorfismo
é injetivo se, e somente se o único elemento do núcleo deste homomorfismo for o zero do anel, que é o contradomínio desse homomorfismo, ok? Esse zero é sempre de um anel, né, pessoal? Nesse nosso caso aqui, ele seria do anel 2, então ele seria o zero do anel 2. Não é oxigênio, isso não, tá? Nós estamos falando de matemática. Muito bem. Agora, olha só. Eu vou falar de uma outra definição. Tudo isso para fazer o exercício 2, tá, pessoal? Sem essas definições, não fazemos. Essa é a definição 3.13. 3.13. Ela diz o seguinte: dizemos que uma função f de um anel A1 para um anel A2 para um anel A2 é um isomorfismo, se f é um homomorfismo injetivo e sobrejetivo. Injetivo e sobrejetivo de anéis. Tem a ver com aquele conceito de função injetora e sobrejetora. Ok, pessoal? Ponto. Neste caso, droga. Neste caso, dizemos que os anéis A1 e A2 são isomorfos. Pessoal, dois anéis são isomorfos se existe uma função que relaciona esses dois anéis de forma que essa função seja um homomorfismo e que esse homomorfismo seja injetivo e sobrejetivo. Pronto. São essas definições que nós precisamos. Então, assim, são vários os conceitos que vocês têm que guardar, né, para fazer os exercícios dessa disciplina aí. Tá? Então, com isso apresentado, eu vou para o segundo exercício e ele fala assim no segundo exercício. Ele fala o seguinte no segundo exercício. Calcule o núcleo e a imagem dos homomorfismos encontrados no exercício 1, ou seja, dos itens B e C.
e diga quais são injetores e ou sobrejetores. Ele pergunta, algum dos homomorfismos encontrados em um é isomorfismo de anéis? Então você vê, ó, é um único exercício com 300 coisas, mas vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar aqueles do exercício 1 que são homomorfismos, certo? Então eu estou checando o item 1B, lá do exercício 1, tá? Exercício 1, item B. Vamos lembrar quem era ele. Ele era um homomorfismo do conjunto dos inteiros para o conjunto dos pares ordenados resultantes do produto cartesiano dos inteiros pelos inteiros. E ele era definido, esse homomorfismo, definido como uma função que pegava um número inteiro e transformava num par ordenado xx. Pronto. Primeira coisa que nós vamos verificar é quem é o núcleo desse cara, ou seja, quem são os valores inteiros que nos devolvem como resultado zero, mas é o zero desse cara aqui, ó, do contradomínio, ok? Então, estou checando quem é o núcleo. Tá? Eu estou vendo quem é o núcleo. O núcleo é composto por todos os valores inteiros, tais que esses valores inteiros nos devolvam. Eu quero saber quem são os valores inteiros de x que vão nos devolver como resultado o zero do anel Z produto cartesiano Z, pessoal. O zero do anel Z produto cartesiano Z é esse cara aqui, ó. Esse é o zero do anel. Tá? Do anel Z produto cartesiano Z. Esse cara aqui seria possível se e somente se o x fosse zero, o zero dos inteiros. Ok? Portanto, o núcleo dessa função é composto por um único elemento e ele é o zero dos inteiros. Nós acabamos de ver uma proposição dizendo que se o núcleo de um homomorfismo é composto somente pelo elemento neutro do domínio desse homomorfismo, ele seria um homomorfismo injetivo, tá certo, pessoal? Portanto, a gente vai concluir aqui que f de x igual ao par ordenado xx é injetivo. Tá? Ele é injetivo. Tá. Ele pediu também a imagem. A imagem são todos os valores possíveis que a função pode assumir como resultado, pessoal. Certo? Para quem não lembra o que é a imagem, relembrando aqui o conceito. Isso aqui é o conjunto de partida da nossa função, ok? Ou seja, é o conjunto dos números inteiros. Então, nossa função pega um número inteiro aqui e leva lá
para o contradomínio. O contradomínio ele é formado por pares de números que são resultados da função. Quem faz essa conexão é a função f. E a função f ela é definida dessa forma. Ela pega um número x aqui e conecta ele com um par ordenado xx. Ok. Quem é o contradomínio da nossa função f? São todos os pares ordenados possíveis compostos por números inteiros, pessoal. Só que esses pares ordenados compostos por números inteiros, eles provêm lá do domínio que tem todos os números inteiros. Tá certo? Então, o que eu vou argumentar aqui é o seguinte. É que, primeiro, imagem são os valores que a função assume e que estão lá no contradomínio. A imagem. Por outro lado, pessoal, nossa imagem aqui, imagem de f, ou seja, todos os valores que a função f pode assumir, ela é exatamente igual ao próprio contradomínio. Ela assume todos os valores do contradomínio. Ok? Ou seja, ela é igual ao contradomínio. Quando a imagem de uma função é igual ao contradomínio de uma função, ela é chamada de sobrejetor. Ela é chamada de sobrejetor. Tá? Então eu vou escrever isso para falar da imagem. Então, estou falando da imagem agora. Imagem. Temos que f de x igual aos pares ordenados xx para qualquer ou seja, temos que a função f de x é igual ao par ordenado xx para qualquer x inteiro, qualquer um. Tá certo? Vírgula. Dessa forma, estou justificando, né? Dessa forma, temos que a imagem é igual ao contradomínio. A imagem de f é igual ao contradomínio de f. Ok? Ou seja, cada número inteiro me leva num par de inteiros, que é justamente o resultado do conjunto do produto cartesiano dos conjuntos dos números inteiros pelos números inteiros. Portanto, f, que é o homomorfismo, f de x, que é igual a x, é sobrejetivo. Então, isso foi para falar sobre a imagem. Aí ele perguntava se esse homomorfismo era um isomorfismo. E de fato é, pessoal. Tá? De fato é. Por quê? Terceiro passo do primeiro item. O que nós temos aqui? Que o argumento é como f é
como F é um homomorfismo injetivo e sobrejetivo, então F é um isomorfismo. Legal? E acabou metade do exercício 2. Vamos para a segunda metade do exercício 2, que é onde a gente examina o item, se ninguém tiver dúvidas, né? O item 1C, que também é um homomorfismo. Nós queremos saber, assim como no item 1B, quem é o núcleo dele, se ele é injetivo, se ele é sobrejetivo e se ele é um isomorfismo. Tá? Só lembrando, só um minuto. Só lembrando que nossa função nesse item era uma função dos inteiros para o conjunto dos inteiros congruentes módulo n, que ela era definida como sendo f de x igual a x barra. Ok? Tá. Dessa forma, o Zn é um conjunto composto por todos os números inteiros cuja divisão por n dá resto zero, cuja divisão por n dá resto 1, cuja divisão por n dá resto 2, e assim sucessivamente, até aqueles números cuja divisão por n nos dá resto n menos 1. Tá legal? Esse é o conjunto dos inteiros z congruentes n. E aí vamos lá. Quem é o núcleo desse negócio? Então, primeira parte, nós vamos ver quem é o núcleo. O núcleo. O que eu vou fazer aqui? Vou mostrar um caso particular para mostrar que o núcleo deste homomorfismo não é composto somente pelo zero dos números inteiros. Ok? Ou seja, eu vou pegar aqui o conjunto dos inteiros congruentes módulo n, ou perdão, 5, e ele é composto por todos os números cuja divisão por 5 tem resto zero, os múltiplos de 5, por todos os números cuja divisão por 5 nos dá resto 1, que nos dá resto 2, que nos dá resto 3, que nos dá resto 4.
E acabou. Esse é o conjunto. Muito bem. O que eu quero mostrar é o seguinte. Note que se o x... Note que se o x for, por exemplo, 10, então eu tenho que f de 10 nos daria os números inteiros cuja divisão por 5 nos daria resto 10, mas esses caras são múltiplos de 5. Portanto, esse conjunto é igual ao conjunto dos múltiplos de 5. Tá certo? Então, perceba que eu estou mostrando para vocês que existe um número do domínio, tá certo? Um número do domínio, que não é o zero do domínio, que está fazendo a função da zero, certo? Eu estou mostrando é que f de 10 é igual ao zero do anel, que é o contradomínio, mas o x, ou ainda o 10, ele é diferente do zero do domínio. Quer dizer, o nosso núcleo não é formado unicamente pelo zero. O zero também é, tá certo? Mas quem seria o nosso núcleo? Nesse caso aí. O nosso núcleo seria, caso o n fosse 5, é um caso particular, como eu disse. O núcleo seria composto, ou seja, todos os elementos que fariam a função dar ao zero seriam compostos pelos múltiplos de 5. Nesse caso, com k pertencente aos inteiros. Portanto, quando eu mostro isso, eu mostro que a função não é injetiva. F não é injetiva. O meu homomorfismo não é injetivo. Porque se fosse, o único elemento do núcleo seria zero e não é. Tá certo? Se ele não é injetivo, ele já não vai ser isomorfismo. Tá bom? Terceiro, ou melhor, segundo passo. Eu verifiquei que nossa função não é injetiva. O segundo passo, eu vou ver quem é a imagem. Pessoal. E a imagem, para a gente analisar quem seria ela, vamos fazer o seguinte. F de x, a gente sabe, é igual a x barra. Esse x barra é um elemento de todos os números que são congruos ou congruentes módulo n, tá certo? Ou seja, ele pertence, esse x barra, ao conjunto do 0 traço, 1 traço, 2 traços, assim por diante, até n menos 1 barra. Está falando barra. Continuo falando barra. Então o x é um desses caras aí. Tá legal.
Então o que a gente sabe? A gente sabe que o x barra, né? Desculpa, é um desses caras aí. A gente sabe que se a gente pegar o x igual a zero, a gente tem o zero barra. Se a gente pegar o x igual a 1, a gente tem o 1 barra. O x igual a 2, a gente tem o 2 barra. E assim sucessivamente. Até que a gente pega o inteiro n menos 1. Isso vai nos dar o resultado n menos 1 barra. Tá. Quando eu vou para o f de n, isso vai me dar o n barra. Ou seja, que seriam todos os números cuja divisão por n nos dariam o resto n. Isso significa que são divisões de resto zero e a coisa começa a se repetir, ok? Isso quer dizer o seguinte, que para cada inteiro eu vou achar um elemento correspondente, para cada inteiro do domínio, eu vou achar um elemento correspondente que pertence ao meu Zn. Ok, pessoal? Então, todos os elementos do meu domínio têm uma imagem no meu contradomínio e que todo o contradomínio que eu tenho será usado, tá certo? Isso nos permite concluir, que a imagem de f é igual ao contradomínio de f, que é igual ao conjunto de todos os números congruentes módulo n. Portanto, f, apesar de não ser injetiva, ela é sobrejetiva. Tá? Sobrejetiva. Ok. Bom, agora, a f, né, ela não é um isomorfismo, porque ela não é injetiva. Então, justificando, temos que a f não é um isomorfismo, pois não é injetiva, apesar de ser sobrejetiva. Ela teria que ser as duas coisas, pois não é injetiva. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Se não, mais uma definição. Obrigado, Maia. Então, mais uma definição. É a definição 3.9. E diz o seguinte: sejam, é a definição de ideal
seja, a definição de ideal de um anel. Ou seja, o anel A com adição do produto e um zero dele. 0A. Ok? Zero de A. Então, sejam esse cara um anel, né? E um subconjunto não vazio de A. Desse anel. Ponto. Dizemos que I é um ideal do anel A, C, dois pontos. Primeira condição. Para todos A e B pertencentes a I, temos A menos B também pertencente a I. Ok? E 2. Para todo R pertencente a I, e todo A pertencente ao anel segue que A vezes R deve pertencer ao conjunto I e, simultaneamente, R vezes A também. R vezes A também. Se isso acontecer, esse conjunto I leva o nome de anel, perdão, de ideal do anel, tá? Bom, a gente precisava dessa definição de ideal de um anel para fazer o exercício 3. Exercício 3. Na verdade, o exercício 3, deixa eu olhar para ele aqui. Ah, tá bom. Ó, o exercício 3, pessoal, eu, eu, eu entendi metade dele, a primeira metade, que é verifique que esse conjunto A é um ideal de Z4. E eu não entendi a pergunta que ele fez ao pedir que mostre que Z4 sobre A é isomorfo de Z2. Foi o único que eu não resolvi, estou tentando ainda. Eu tenho, então, metade do 3, o 4 e o 5. Até o prazo final, eu pretendo
entregar para vocês a metade do 3. Vamos fazer a primeira metade, tá? Do 3. Ele quer que a gente verifique. Então, eu estou no 3, primeira parte. Ele quer que a gente verifique que o conjunto A, eu não gostei da letra que ele usou, porque ele usa A para anel na teoria. Agora ele vem e chama esse cara de A. Esse cara, ele é um anel, mas não é... ele, na verdade, ele quer que a gente mostre que esse cara é um ideal, que ele seria o I da explicação. Mostrar que isso aqui é um ideal do conjunto de todos os inteiros congruentes módulo n. Perdão, módulo 4. Ele quer que a gente mostre que isso aqui é um ideal desse Z4. O Z4, já vou dizer para vocês quem é o Z4. Tá? Então, quem é o Z4? O Z4 é esse cara aqui, ó. Ele é formado por todos os números cujo resto da divisão por 4 é zero, ou seja, os múltiplos de 4, todos os números cuja divisão por 4 tem resto 1, ou seja, os múltiplos de 4 mais 1, né? 5, 9, 13. Por todos os números cuja divisão por 4 tem resto 2, ou seja, são os múltiplos de 4 mais 2. Ou seja, 6, 14 são números como esse. E todos os números cuja o resto da divisão por 4 dão resto 3. Esse é o conjunto Z4, tá? Muito bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar que esse conjunto A satisfaz as duas condições para que ele possa ser chamado de ideal. A primeira é que para qualquer ou quaisquer dois elementos do meu candidato a ideal, eu só tenho dois. Se eu fizer a diferença entre eles, essa diferença também tem que pertencer ao conjunto A. E se não pertencer, aí já furou. Ou seja, o A não é o ideal de Z4, ok? Então, o que eu vou mostrar aqui? Que se eu fizer 0 vezes E menos 2, o zero, pessoal, aí que está. Tem que ver lá as propriedades das operações dos números barra, tá ok? O zero é o elemento neutro da soma. Então, 0 barra menos 2 barra dá menos 2 barra. Agora, o menos 2 barra, vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Todo mundo debaixo da mesma barra, ok. Isso é o menos 2 barra. Porém, nas propriedades que eu já indiquei para vocês verem sobre os números barra, o menos 2 barra equivale, no caso aqui, para n igual a 4, né? Ele equivale, para o n igual a 4, ele equivale ao 2 barra, que pertence ainda ao A. Então, perfeito. E na outra ordem? Ou seja, quando eu pego 2 menos 0. Bom, isso aqui é imediato. 2 menos 0, 0 ele é o elemento neutro na adição e, portanto, na diferença. Isso nos devolve 2 barra, que ainda pertence ao conjunto A. Então, a primeira condição está satisfeita. Esse A aqui não tem barra. Ok? Segunda condição. A segunda condição é a seguinte. Que dado um R do conjunto A, do ideal, a gente verificar, ou seja, eu vou pegar um elemento R
pertencente ao meu ideal, no caso aí é o A, né? Eu quero mostrar que R vezes um A também pertence ao meu ideal, em qualquer ordem que esse produto seja feito. Eu quero mostrar isso. Então, deixa eu escrever isso. Dado, temos que mostrar o seguinte, dado um R pertencente ao conjunto A, que é o nosso ideal, mostrar que mostrar que mostrar que R vezes A pertence ao ideal e que E vezes A também pertence ao ideal. R vezes A, desculpa, e A vezes R também pertence ao ideal. Onde esse A vem lá do Z4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os produtos possíveis dos elementos do meu conjunto A com os elementos do meu conjunto C4. Ok? Então, beleza. Então, olha só, o meu conjunto A ele é composto por 0 barra e 2 barra. E no meu conjunto Z4 ele é composto por 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. O que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar R igual a 0 e vou fazer o produto dele com cada um dos caras do meu Z4 e vou mostrar que esse produto ainda está em A. Se isso acontecer para todos os elementos R do ideal, ou do conjunto que eu quero saber se é ideal, e satisfeita a primeira condição, esse conjunto será o ideal. Então, olha só. Se o R for o 0 barra, eu tenho que 0 vezes 1 barra, em qualquer sentido, ou melhor, desculpe, 0 vezes, tem que testar com 0 primeiro. Dá o próprio 0 barra, que pertence a A. Legal. Agora, eu vou fazer 0 vezes 1 barra, em qualquer ordem. Ok, Luciano. Vou terminar esse também. E a gente combina como é que vai fazer com os outros, que estão prontos, com exceção da parte 2 do exercício 3, tá ok? Mas vamos lá, vamos terminar esse aqui pelo menos. Essa parte. Isso aqui é um 0 barra. Muito bem, isso aqui dá 0 barra. 0 barra continua pertencendo a A. Ok? Vamos lá, nós temos que fazer isso para todos, pessoal. 0 vezes 2 barra é 2 barra vezes 0 barra, que é 0 barra, continua pertencendo a A. E, por último, 0 barra vezes 3 barra, que em qualquer ordem nos dá 0 barra, que continua pertencendo a A. Ok, fizemos isso para o R igual a 0. Agora eu vou fazer isso para o R igual a 2. Tá certo? Quando eu faço R igual a 2, eu faço igual a 2 barra, né? Eu faço então
o 2 barra multiplicando cada um dos elementos do meu Z4 nas ordens, nas duas ordens possíveis. Então, o 2 barra vezes o 0 barra me dá 0 barra, que pertence ao A. E aí vamos lá. O 2 barra vezes o 1 barra é igual, em qualquer uma das ordens, ao resto da divisão de 1 vezes 2 por 4, que é 0. Isso é uma propriedade das operações com os números barras, tá certo? O 2 barra vezes ele mesmo tem como resultado o resto da divisão de 2 vezes 2 por 4 barra, ou seja, 0 barra, em qualquer uma das ordens, que ainda pertence a A. E finalmente, vou fazer o 2 barra vezes o 3 barra, em qualquer ordem, esse produto, ele nos dá o resto da divisão de 3 vezes 2, que é 6, por 4, cujo resto é 2, e portanto o resultado disso é 2 barra, certo? Que ainda pertence a A. Então perceba que esse conjunto A 0 barra 2 barra, que está contido em Z4, ele é sim um ideal de Z4, porque ele satisfaz as duas condições para que um conjunto seja chamado de ideal de outro, tá certo? Eu vou escrever isso. Então, temos que, portanto, A é igual, ou A igual a 0 barra, já escrevo 2 barra, é um ideal de C4, tá? Que é 0 barra, 2 barra. Ok, pessoal? Então, olha só. Eu estou com os outros prontos. Provavelmente eu vou gravar e vou mandar para vocês a gravação, tá ok? E vou quebrar a cabeça aqui. Eu estou achando que possa ter um erro de... Ou realmente eu não estou entendendo, ou posso ter um erro aqui na anotação dele. Eu procurei bastante pelo livro texto e não encontrei.